Já que a gente está falando do curso de Business and Legal Affairs, eu queria saber, Ingrid, de você a sua perspectiva. O que é essa função e a importância dela? Por que ela é importante? Olha, você sabe que quando eu comecei ali a atuar antes de trabalhar na Param, eu trabalhei numa emissora de televisão aberta aqui no Brasil. E a gente tinha mais ou menos essa figura, mas ela não tinha essa nomenclatura. Esse refinamento do que é o Legal Business Affairs, eu fui compreender quando eu fui realmente trabalhar numa indústria, numa empresa que é americana. E lá é muito natural, é muito normal. A gente tem várias oportunidades de se trabalhar como Legal Business Affairs ou como só Business Affairs. É, eu vou recapitular um pouco do que o Salinas trouxe, né? O quão é importante você não apenas dizer sim ou não para alguma situação que você, como advogado, ele é consultado, mas você ser também o deal maker, o facilitador para que aquilo aconteça. E essa é a posição do Legal Business Affairs. É você entender, você tem que ter 100% de conhecimento de como funciona o negócio do audiovisual, as peculiaridades daquele contrato que está sendo negociado, para você estar garantindo que a outra parte entenda as suas necessidades e se chega a um denominador comum, que é muito natural você pegar do outro lado. Então, vou dizer nessa posição que eu tenho hoje, que é dentro de um estúdio de americano. É você ter do outro lado um advogado que nunca trabalhou com isso. Então, quando ele se depara com aquelas cláusulas de contrato, ele se surpreende, ele não entende muito o que se trata aquilo. Então, existem talvez 2 ou 3 abordagens para um advogado que está sentado do lado de um grande player. É tentar falar, olha, é isso e pronto. Ou tentar explicar, olha, sabe por que tem que ser assim? Porque tem que ter essa situação, né? Qual a sua preocupação quando você lê a cláusula? Então, esse facilitador, essa pessoa mais estratégica sentada na posição do advogado que está ali negociando cláusulas. E a questão também que essa função ela não é só de legal, ela não é só da cláusula, ela é do negócio em si. É você entender o que são os pontos principais para aquele projeto. Vamos falar de um, de um first option. Então, você vai negociar ali, é um contrato mais simples, mas você precisa fazer com que o outro entenda como esse processo de aprovações para que aquela grande ideia venha se materializar, consiga aprovações em greenlights internos, entender por que você está colocando aquelas coisas, porque aquelas cláusulas que nem são jurídicas, elas são negociais, porque elas são relevantes. Então, esse papel, para mim, é algo bem me aperfeiçoou como advogada. É certo dizer, então, assim, que o Business Legal Affairs, ele parte do direito, mas ele também negocia. Sim, Ele é o responsável pela negociação, ele também é o deal maker. sim, sim. E na minha opinião, ele é realmente o deal maker, é o que faz acontecer, porque se você se coloca com muita agressividade nessa negociação, você pode espanar aquela situação e vai ser ruim para todo mundo. E vai ser especialmente ruim para o Legal Business Affairs, porque é esperado dele que faça aquela negociação acontecer. Que nem as cláusulas que são estritamente jurídicas, tampouco as que são negociais, venham a ser um empecilho para que aquele projeto possa acontecer. Então, é realmente um deal maker. E o que falta, em geral, para os advogados e advogadas no Brasil, é, em termos de formação, em termos de conhecimento, para que eles possam assumir essa função? Porque a gente vê que existem muitos advogados e advogadas atuando na área do entretenimento, conhecem a parte jurídica, entendem de propriedade intelectual e direito autoral e etc., mas falta alguma coisa para eles se tornarem de fato business and legal affairs. O que é? Conhecimento de mercado? É entender as dinâmicas dos negócios? É juntar essas coisas? O que faz um advogado se tornar um business and legal affairs? É tudo isso e mais uma questão que eu acho que é uma postura. Para mim, é também sobre ter uma postura diferenciada. Então, quando você vai para algum outro ramo do direito,
talvez esperado que você tenha profissionais que sejam mais impositivos, mais, né, se coloquem com mais agressividade numa negociação. No nosso ramo do audiovisual, você precisa realmente conhecer. Se a outra pessoa não está entendendo, é importante conversar, porque às vezes ela não está conseguindo expressar uma questão que é importante e essencial para que você possa endereçar ali internamente para aquela situação. Então, às vezes a pessoa, já teve casos assim, não, veio uma devolutiva, essa cláusula eu não dá, não aceito, mas tipo, não vou poder nunca abrir mão dessa cláusula, então deixa eu sentar e entender por que você se sente desconfortável aqui. E aí era porque sei lá, o talento que eu tô aqui negociando por ele vai precisar fazer uma cirurgia. Não, a gente tem como ter uma saída aqui, mas eu preciso dessa cláusula por conta disso, disso e disso. Então, se você não consegue conhecer, se você não conhece o 360 do negócio, se você não entende exatamente por que aquela cláusula está ali, o que ela está querendo proteger, e se você não tem uma postura de... sabe, até uma humildade, tipo, deixa eu entender o outro. Conciliatória. Né? Isso, conciliatória. É bem difícil navegar nisso. Então, são vários skills, sabe? Várias competências. Uma delas, obviamente, é a parte contratual, de entender por que aquela cláusula está ali. A outra é do negócio em si, precisa entender como que funciona aquele players, porque os players variam, né? Não é porque, tipo, estou no audiovisual, então todos são parecidos. Não, cada um tem a sua peculiaridade. Ô Ingrid, você falou Business and Legal Affairs e depois você falou Business Affairs. Assim. Isso é uma vantagem ou desvantagem na tua experiência? Ou melhor, um pró e contra em você separar o que é o legal do que é o Business Affairs? Não. Enfim, como é que você enxerga isso? No meu caso, nas experiências que eu tive, toda vez que houve essa separação, houve falha na comunicação. Tá. Né? Houve esses times que conduziam, por exemplo, ficava só com a parte do legal e tinha um time de business affairs. Esse time trabalhava e depois traziam coisas que não se encaixavam, tinha alguns... um mal entendido, um atrito, que era desnecessário ter isso internamente. Então, quando você tem as duas funções em uma só, né, não querendo defender, mas é assim que eu trabalho na Paramount, você se torna responsável de entregar com excelência a parte do legal, do jurídico, mas também aquele compromisso de ser um deal maker, de fazer o negócio acontecer. Então, na minha experiência... eu gosto mais de ter as duas personas numa só.